Vamos lá, então, se você pode, se você tem condições aí onde você está, feche os seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Querido Deus e Pai de amor, obrigada, Senhor, porque o dia de nosso estudo chegou e como é bom, Senhor, estarmos reunidos aqui para aprendermos mais sobre o seu grande amor por nós, Pai. Espírito Santo, se faça presente agora entre nós. Ajude-nos, nos dê sabedoria e entendimento ao abrir a sua palavra. Sonda os nossos corações e venha tirar qualquer coisa que esteja nos atrapalhando ou que venha nos atrapalhar de estarmos concentrados agora em sua palavra neste momento. Esteja com o irmão Coragem, Espírito Santo, unja ele com o seu poder para que ele fale por intermédio de ti. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós temos aí no YouTube, onde nós enviamos os vídeos do nosso estudo bíblico, para você assistir novamente, compartilhar com os amigos. E aí você pode entrar lá, compartilhar, deixa seu like, comenta, se tiver alguma dúvida sobre o assunto também, nós estaremos ali respondendo, tá bom? Ou podem estar nos chamando também no nosso número do WhatsApp, ali no nosso grupo. Se você não faz parte do nosso grupo e deseja fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde nós realizamos os estudos todos os sábados às 19 horas, horário de Brasília, certo? Sempre que possível. Às vezes tem algum imprevisto, mas é muito difícil, né, professor Coragem? A gente geralmente estamos aqui todos fiéis. Você é só manda uma mensagem ali para a gente que a gente viu o link para você também participar, certinho? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da palavra. Irmão Coragem, fala aí, irmão, professor neste momento, Coragem, né? Diga qual que é o tema dessa noite, que olha, eu confesso que eu estou curiosa já, hein? É um tema interessante, ele não é um tema longo, se bem que a Bíblia vai tratar desse assunto em diversos momentos, nós vamos falar agora de forma mais específica, né? Um pouquinho sobre a verdade sobre a morte. É um tema interessante, Lissandra, e que gera um debate muito grande aí no mundo, né, da teologia, as religiões, eu falo religiões, e as denominações tratam desse assunto de forma completamente diferente. Existem alguns que são chamados de imortalistas, né, que acreditam que a pessoa não morre. Existem outros que são chamados de mortalistas, que acreditam que de fato a pessoa morre. E a Bíblia vai responder para a gente, né, que lado realmente, como entender isso. Será que o grupo que acredita na imortalidade da alma é o grupo que considera o que tem de fato essa verdade? Qual é a verdade a respeito da morte? É o que nós vamos encontrar hoje ao ler a palavra de Deus. Eu tenho um conteúdo aqui no notebook, então às vezes eu vou precisar olhar para baixo, você já sabe o porquê. E como todos aqui sabem, nós temos um respeito muito grande por todos os credos, todas as crenças, e também temos um objetivo especial, que é apresentar só a Bíblia. Portanto, se esse mortal professor aqui falhar em algum momento, mande uma mensagem no privado, etc., que aí na aula seguinte, né, nós vamos reconsiderar o que foi dito. Claro, isso precisa ser baseado na Bíblia, né? Às vezes a gente esquece, né? Eu tenho um problema sério, eu falo um texto, eu cito um texto e leio o outro. Por favor, tenham paciência comigo. Isso é sinal de que eu sou humano como todos, né, Alessandra? E, professor, Incrível eu como isso acho que vai dar acontece. pano para manga, como dizem, né? Hoje vai ser com bastante perguntas. Então, você já tem sua pergunta, vai separando, né? Que é assim que Isso. terminar o estudo. Aí não se preocupe, nós vamos estudar, responder todas as questões, claro, a base da Bíblia, né? Sempre a Bíblia que responde, e aí até que nós entendamos mais claramente aquilo que foi perguntado, de forma que seja possível que todos tenham um entendimento correto a respeito desse tema. Qual o tema? A verdade sobre ela, a morte, tá bom? Então vamos direto à Bíblia Oi, eu não e coloquei a música principal. Posso colocar aí, coloque, professor? claro, claro. Desculpa. Não se preocupe.
Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Muito bonito, né? Essa música, assim. É interessante, nós iniciamos o estudo falando sobre a verdade, sobre a morte, com a canção da vida. Vocês vão entender agora. Tem sido uma prática nossa iniciarmos os nossos estudos pelo livro de Gênesis, e hoje não será diferente. Para eu entender o que acontece com a morte, eu preciso saber como foi o início da vida. Porém, antes de ir direto para o Gênesis, eu preciso, como o tema de hoje é sobre a morte, eu preciso dizer para vocês que nós temos alguns textos na Bíblia que requerem um estudo específico. E eu vou citar quais são, e ao longo do nosso estudo, muito possivelmente, em algum momento, nós vamos estudar sobre esses temas. O primeiro você vai encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 28, que é um encontro de Saul com uma feiticeira. E ali há uma proposta do aparecimento de Samuel, que já estava morto. Então o morto, ele volta. Samuel era uma pessoa boa, ele não está em cima, está embaixo. Enfim, tem uma série de coisas que, com o passar do tempo, nós vamos estudar sobre esse assunto especial e nós vamos entender o que aconteceu ali. Também no livro de Lucas, capítulo 16 de Lucas, Cristo vai contar uma parábola. É uma parábola muito conhecida no meio evangélico, é a parábola do rico e Lázaro. Um rico que ele não tem, digamos assim, não é apontado alguma coisa em específico que mereça o inferno, vamos utilizar os termos que estão apresentados ali, e uma pessoa chamada Lázaro, que é salvo, digamos assim, na parábola, dá a entender que ele está no seio de Abraão. Como funciona isso? Teremos um estudo especial. Por que eu estou citando esses textos? Para que vocês saibam que eles existem, que nós sabemos e temos como explicar na Bíblia qual foi o objetivo
tanto do escritor do livro de Samuel, quanto Jesus, quando ele cita essa parábola, e Lucas, sabiamente, expõe para nós. Também há um texto de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18 a 20, que fala que Jesus ele morre pelos nossos pecados e pregou aos espíritos em prisão. É um tema interessantíssimo. Em algum momento nós vamos abordar esse tema também. Vamos conversar a respeito disso. O outro texto foi Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, né, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo faz uma pergunta, olha, se vocês não acreditam na ressurreição, por que, então, as pessoas batizam pelos mortos? Fazendo uma referência a um costume pagão que era praticado nos seus dias. Nós vamos estudar isso também. E, por fim, com certeza você deve estar lembrando de outros textos, mas eu separei aqueles que são mais conhecidos dentro do meio evangélico, né? É um texto que está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, que fala de almas clamando debaixo do altar. Muito bem. Então, esses são os textos que requerem um tempo maior para nós estudarmos e entendermos exatamente qual é o objetivo do autor, o objetivo do Espírito Santo, quando ele nos deu esses textos. E, naturalmente, em algum momento, como eu disse, será tema, sim, de nosso estudo, de nossa consideração. Hoje, basicamente, nós vamos entender a verdade sobre a morte. E nós vamos, claro, tratar desse conteúdo à luz da Bíblia e também trazendo para o nosso estudo aqui tudo aquilo dentro desse objetivo, dentro desse tema, o objetivo da Bíblia. Qual é o objetivo da Bíblia? O que a Bíblia quer que eu entenda a respeito da morte? Bom, como eu disse para vocês, desde o primeiro encontro nosso, que nós decidimos que nós iríamos ter Gênesis como base, pelo menos para grande parte dos temas. E para nós entendermos o que acontece quando a pessoa fecha os olhos e morre, nós precisamos entender como foi que o ser humano foi criado. A origem está no Gênesis capítulo 2, e eu convido vocês para abrir a Bíblia no versículo 7. E aqui eu já começo dando um conselho para você. Como esse tema não é grande, se bem que ele pode ficar grande, então perceba que você deve ter uma ou outra dúvida, escreva em algum momento aí na sua lição, em algum lugar, para você não esquecer. E no final da live, quando nós não estivermos mais gravando, será a oportunidade para nós conversarmos entre nós. E aí é o momento que você vai perguntar. A Ana pode ter uma pergunta, a Tânia outra pergunta, e vai ser a oportunidade para que nós possamos compreender melhor aquilo que não ficou claramente explicado durante o estudo. E como eu disse, se alguma coisa, se for preciso gravar em outro momento algo a mais a respeito dessa lição, desse estudo, nós vamos fazer também. E os temas que eu citei agora há pouco, nós precisamos abrir um momento dentro do nosso estudo para que nós possamos compreender o contexto histórico e o significado de cada uma daquelas passagens. Na minha Bíblia, Gênesis 2:7 diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, a matéria para Adão, quando Deus vai formar Adão, Deus se utiliza do barro. Então, Deus fez um boneco de barro. A primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês, parece uma pergunta boba, mas não é. O barro pensa? O barro sente? O barro sente dor? O barro ele tem alguma emoção? O barro que você vê aí, quando você vai em algum lugar que tem barro, que tem terra, essa matéria, por si só, ela tem algum sentimento? Claro que não. Então, barro não pensa, barro não fala, barro não vê, nada disso. Então, Deus pega do pó da terra, ou seja, do barro, faz um bonecão, ele com suas mãos, ele vai modelar esse boneco, e minha Bíblia diz que ele sopra nas narinas de Adão, ou seja, sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Presta atenção. Esse momento é exatamente o momento da origem da vida humana. O primeiro ser, Adão, ele foi criado assim, barro mais fôlego. Tá
Isso é fôlego. Então, o fôlego pensa, o fôlego tem sentimento, o fôlego tem emoções? Não. Então, como foi que Deus criou o homem? Barro mais fôlego. A junção dos dois deu origem ao que a Bíblia chama de alma vivente. Então, vamos gravar isso, porque isso é importante a partir de agora. O homem é a junção de fôlego e barro. Então, nós, segundo a Bíblia, Gênesis 2, versículo 7, não temos uma alma. Nós somos uma alma. Então, a pessoa viva é igual a uma alma. Bíblia, o que é alma? Ela está respondendo. É a junção do pó com o fôlego. Quando você separa, como era no início, o pó do fôlego, ou seja, o pó da respiração, então o pó ele volta a ser pó. E o fôlego volta para Deus que o deu. Aí eu preciso perguntar de novo. O pó pensa, o pó tem emoções, o pó tem sentimentos? Não. Ah, então o fôlego pensa. O fôlego tem emoções. O fôlego tem sentimentos? Também não. Então, quem é que pensa, que tem sentimento, que tem emoções? A alma. Tá. Então, eu sou uma alma ou eu tenho uma alma? Eu sou uma alma. Então, isso é o que precisa ficar claro para todos nós que estamos estudando agora a respeito da composição de Adão. Muito bem, mas alguém pode falar assim, mas professor, existem outros textos que são esclarecedores a respeito disso? E aí me veio à mente o que está escrito em Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 diz assim, no versículo 4. Olha só. E eis que todas as almas são minhas. Quem está dizendo isso é Deus. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Como assim? Então a alma morre? Morre. Porque a alma é uma pessoa viva. Quando ela morre, já não é mais uma alma, porque há separação daquilo que compõe a alma, fôlego e matéria, pó. No livro de Gênesis, Gênesis capítulo 46, eu sei que isso é novidade para alguns que estão aqui agora, inclusive para você, que talvez esteja assistindo esse vídeo em outro momento, que não está assistindo ao vivo. Então perceba que você deve acompanhar a leitura da Bíblia e confiar só na Bíblia. Não confie em mim, não confie no seu mentor, pode ser o pastor, o presbítero, um ancião, um diácono. Confie só na Bíblia. Esse é um momento importante para a sua vida, em que você está diante de uma verdade que, digamos assim, é desconhecida por muitos. Porque quando você liga a televisão, você assiste não deveria, mas você assiste uma novela, assiste um filme aí, uma produção Hollywood, um desenho animado, você percebe que quando o personagem morre, sai dele algo como se fosse uma espécie de fantasma, e nesse momento essa coisa que sai permanece viva, mesmo na separação entre a matéria e o fôlego. Então, a filosofia grega, a influência da Grécia, que divide o ser humano dessa forma, corpo, alma e espírito, é como se o ser humano não fosse uma alma, mas como se ele tivesse uma alma. Então, isso acaba chocando você quando você se depara com esses textos da Bíblia, que deixa claro que o ser humano é a junção de fôlego com matéria, ou seja, é uma alma vivente. Como eu disse, nós somos alma. Nós não temos alma, nós somos, é diferente.
E aí, Gênesis 46, 27 vai dizer o seguinte: olha só. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Então, aqui, em Gênesis 46, 26, trata a descendência de Jacó, ou seja, seus filhos, netos, suas noras, que descem, e suas mulheres, né, aquelas que, claro, as três, né, porque Raquel já tinha falecido, que desce com ele ao Egito, são chamados de almas. Então, perceba que Ezequiel deixa claro: a alma que pecar morrerá. E no livro de Gênesis 46, 26, diz que Jacó desce para o Egito para encontrar com José com 66 almas. Naturalmente, quando você vai ler o livro de Gênesis, você vai entender que ele desceu com seus 66, ele e os seus descendentes. Então, para a Bíblia, esse é um assunto fácil de entender, mesmo com aqueles textos complicados que nós vamos estudar em outra ocasião. Ainda temos Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio, capítulo 10, o versículo 22. Diz assim, ó: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Uma referência ao texto que nós lemos em Gênesis 46, 27. Então, perceba que Deuteronômio reforça essa ideia, que é a ideia clara, verdade sobre a composição do homem, de Adão e de todos nós, porque nós somos descendentes desse primeiro casal, em que que Adão foi formado do pó com fôlego. E Adão, quando abre os olhos, ele é chamado de alma vivente. Bom, se nós já sabemos a origem, então nós precisamos entender o que acontece quando a pessoa morre. Simples demais, gente, não tem complicação. A Bíblia trata esse assunto com muita clareza, justamente para que não haja dúvidas, porque esse é um tema que a própria Bíblia, o Espírito Santo, considera importantíssimo. Aliás, tudo na Bíblia é importante. Eu costumo dizer que nenhuma vírgula está de forma por acaso na Bíblia. Então é por isso que nós precisamos estudar com muita atenção esses termos e esse conteúdo que é muito importante. Então, vamos perguntar ao próprio Deus e de novo Gênesis. Então, assim como Gênesis 2:7 conta como surgiu o nosso pai Adão, no capítulo 3, versículo 19, agora ocorre uma coisa que é o reverso de Gênesis 2:7. Ou seja, Cristo vai explicar para Adão como é que vai acontecer com ele uma vez que ele deixou de ter a possibilidade de ter uma vida contínua e uma vida eterna, digamos assim. Ele tinha uma condição para obedecer. Depois que ele comeu do fruto, que nós já estudamos aí em uma das lições do mesmo estudo que nós estamos fazendo, ouvindo a voz de Deus, então Jesus se aproxima dele e fala assim: Adão, no suor do teu rosto você comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado. Você é pó, percebe? Porquanto é pó, e em pó te tornarás. Então, fica claro em Gênesis 3, versículo 19, exatamente aquilo que nós estamos estudando agora. Quando o homem morre, esse corpo que foi feito de pó, ele vai voltar ao pó. E o fôlego, que foi um presente dado por Deus, volta para Deus. E aí nós precisamos fazer aquelas perguntas que nós fizemos no início. Fôlego pensa? Fôlego tem sentimentos? Fôlego tem emoções? Não. Quando eu abro a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12,
versículo 7. Olha o que o autor de Eclesiastes vai falar sobre esse momento. Diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então perceba, e aqui tem uma coisa interessante. A Bíblia vai tratar nesse momento de espírito como fôlego. Nós não podemos confundir as coisas, tá? A Bíblia também vai chamar os anjos de espíritos ministradores. A Bíblia também chama a terceira pessoa da divindade, da Trindade, de Espírito Santo. É uma pessoa. Então, o fôlego que Salomão escreve como espírito que volta a Deus é o fôlego. Nós precisamos entender isso. A tradução que foi utilizou um dos significados para a palavra espírito, ou para fôlego, que é espírito. Não confunda, por favor. Nunca mais confunda isso. O homem é a junção de pó com espírito ou fôlego de vida. E quando os dois estão unidos, nós somos uma alma. E essa alma, ela não é imortal. Inclusive, está escrito no livro de Ezequiel: a alma que pecar morrerá. E na morte, Cristo explica em Gênesis e Salomão nos ajuda a entender um pouco melhor em Eclesiastes. Separação. A morte é justamente isso. A separação. O corpo tomba e o fôlego volta para Deus que o deu. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 9, vocês estão observando que eu estou falando de forma pausada, né? Normalmente eu sou um pouco acelerado. Mas por quê? Porque o assunto requer que se vá devagar. Eclesiastes 9,5 diz assim, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. Então perceba, Salomão tinha a visão correta, a visão clara sobre a morte, que é o que nós estamos expondo aqui agora. Na hora que há a separação, o corpo volta ao pó e ele é desfeito com o tempo. Primeiro, lamentavelmente, vamos dizer assim, a carne se perde, depois desaparece os ossos e, segundo a ciência, vai sumindo as últimas coisas a desaparecer, o cabelo e assim por diante. Bom, e o fôlego que volta para Deus, ou seja, que Salomão chama de espírito que volta para Deus? Esse fôlego, ele simplesmente ele não tem memória. Por que não tem memória? Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, deixa isso claro. Os mortos não sabem de nada. Então, nós consideramos, porque está escrito, e nós vamos ler daqui a pouco, que a morte é um sono. Um sono sem sonho, sem nada. Um estado de completa inconsciência. Em que esse estado de completa inconsciência será interrompido com a segunda vinda de Cristo. Então, aqueles que morreram em Cristo, nós estudamos isso algum tempo atrás, ressuscitarão na primeira ressurreição. Enquanto aqueles que morreram sem Cristo ou que recusaram a Cristo, o termo melhor a ser falado aqui é justamente isso: a pessoa morreu não aceitando a graça de Cristo, ele ressuscitará na segunda ressurreição. O fato é, nasceu, morreu, ressuscitará. Alguns na primeira ressurreição, que nós aprendemos na semana passada, alguns dias atrás, que é a ressurreição da vida. Outros na segunda ressurreição, que também vimos no mesmo dia, chamada ressurreição da morte, porque a pessoa ressurgirá para receber a condenação, porque deixou passar a oportunidade da graça, não aceitando o convite de Cristo. E essa morte, ressurreição da morte, será, digamos assim, digamos não, de fato, vai eliminar por completo a possibilidade
de que haja alguma coisa dessas pessoas, dessas almas que serão eliminadas na segunda ressurreição e passarão pelo que nós chamamos de segunda morte. A Bíblia chama assim, segunda morte. Então, a primeira morte, que seria a morte natural, infelizmente, que muitos de nós vamos passar, ou temos muitos dos nossos já enterrados, essa é chamada de primeira morte, ou a morte natural, né? Em que a pessoa passa por esse processo que nós já conversamos aqui. E a segunda morte? A segunda morte é também chamada de morte eterna. Para essa não existe mais possibilidade de retorno, de ressurreição, porque a pessoa ressuscita para receber a condenação. Então perceba que a Bíblia deixa esse assunto muito claro, não tem confusão. Com a Bíblia, não. Ela fala de forma clara, de forma bem tranquila com relação a isso. Ainda, a outra pergunta que o próprio Eclesiastes responde é: para onde vão os mortos? Será que os mortos eles vão ficar no céu? Quando morre a pessoa que é boazinha vai para o céu, por seio de Abraão, a pessoa vai para o inferno porque ela, sei lá, teve uma série de coisas que ela deveria fazer e não fez. Inclusive, isso leva a uma outra contradição, né? Quando nós acreditamos na salvação pelas obras, então nós estamos recusando a graça de Cristo, e isso é algo que todos nós precisamos pensar. A salvação sempre foi e será pela graça. E aí o que acontece? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, que já está em Eclesiastes capítulo 9, no versículo 10 diz assim, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, percebe? Então ninguém vai para o céu, nem para o inferno quando morre. Ele vai para a sepultura. E aí Salomão ainda diz, lá não há obra, lá não há projeto, lá não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando alguém te perguntar, fulano é bonzinho, morreu, foi para o seio de Abraão, você fala, não é isso que Salomão diz. O livro de Eclesiastes deixa claro, e o Gênesis também, que a pessoa volta para o pó da terra. Mas, professor Coragem, então por que a gente, quando vai em um lugar e ouve um presbítero, um pastor, alguém pregando, ele cita que está no céu, no seio de Abraão, ou que é um anjinho que vai virar uma estrela no céu? Olha só, perceba que há uma interpretação errada daquilo que está escrito. E é por isso que nós estamos estudando, para conhecer a base, para conhecer o correto. Depois, nós vamos estudar os textos que talvez são um pouco difíceis de entender. Porém, de forma geral, a Bíblia deixa claro que o homem é mortal. Pecou, morreu. Bom, vamos ver outro texto, está no livro de Jó. Jó, eu vou ler o que está escrito no capítulo 7, versículo 9. Diz assim, ó: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Ou seja, a nossa vida que nós vivemos aqui agora, Christian, é a oportunidade que nós temos de tomar decisões ao lado de Deus. Porque depois que os meus olhos fecharem, que eu perder o fôlego de vida, que a minha respiração for tirada, eu não tenho mais opção, eu não tenho mais sentimentos, eu não tenho mais emoções, eu não tenho mais pensamentos. Estarei vivendo, o termo não é vivendo, né? Que senão alguém pode fazer um recorte e dizer que eu disse que a pessoa vive. Não, eu estarei morto, descansando, o que a Bíblia chama do sono da morte. Tem um texto interessante no livro de Salmos. Abram a Bíblia de vocês em Salmos 104. Se alguém tem alguma pergunta, daqui a pouquinho eu termino o estudo, nós ainda temos aí mais uns 15 minutos, aproximadamente. Aí no final nós vamos falar sobre as perguntas, tá bom? Ou as considerações, se alguém assim o quiser fazer. Ó. Salmo 104, versículo 29 diz assim, ó: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiram fôlego, morrem e voltam para o seu pó.
Eu considero o Salmo 104, versículo 29, muito esclarecedor. Está claro. Se tirar a respiração, se Deus permite que a respiração seja tirada, fôlego, a pessoa morre. E aí, o próprio salmista diz, a pessoa volta ao pó. Voltam para o seu pó. Simples assim. Tá. Então, quer dizer que o homem não era imortal? O homem não é imortal? Vamos ver o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo. Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 6, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Percebam o que está em jogo aqui agora, hein? E diz assim, olha só, hein? A minha Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo diz, Timóteo, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Só Deus é imortal. E aqui nós precisamos entender que nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Alguém que está acompanhando a live agora, ou mais à frente, pode dizer, professor, como explicar a morte de Jesus? Calma, nós vamos tratar desse assunto depois, tá bom? O importante é que você saiba agora que quando Paulo escreve a Timóteo, ele deixa claro, Deus é imortal. Se só Deus é imortal, nós e Adão somos mortais. Tá, mas vamos voltar para o Gênesis e vamos entender uma conversa em Gênesis 2, 16, 17, e aí nós vamos ter que concatenar os pensamentos agora, ou essas afirmativas, e chegarmos a uma conclusão, porque em Gênesis 2,16, olha o que Deus falou para Adão. E ordenou Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebam que o homem, ele tinha o que nós chamamos de a imortalidade condicional, enquanto Adão fosse obediente e não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele continuaria tendo vida, vida em abundância e vida saudável. Perceba que ele precisava ser obediente, que ele precisava respeitar aquilo que Deus deixou claro para ele depois da criação do homem, que foi feito do pó com fôlego e se tornou, passou a ser, ele é, nós somos almas viventes, ok? Que isso fique claro. Agora, quando eu vou para o livro de Romanos, nessa sequência, agora Romanos capítulo 5, vamos ver o que Paulo vai adicionar aqui. Romanos capítulo 5, eu leio assim no versículo 12, hein? Disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 5, 12, diz assim, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, tá aí, todos pecaram, e é por isso que, infelizmente, todos passaram a ter esse desagradável, digamos assim, essa desagradável companhia da morte. E no versículo 23 do capítulo 6 ainda de Romanos, diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Percebe? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Cristo nos deu o presente da vida eterna. E, infelizmente, o pecado nos deu o salário, a morte. Então, a morte é exatamente o que a Bíblia diz que é. E nós precisamos compreender isso. Agora, há um texto em João que é interessante porque é um momento em que Jesus ele se aproxima da casa de Lázaro e, nesse momento,
ele tem um diálogo com os discípulos, e você já conhece como foi, mas eu quero ler João do capítulo 11, eu quero ler só o versículo 11 até o 14, diz assim, ó: assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme. Então, como Jesus trata a morte? Como um sono. Jesus disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha que coisa interessante. Então, Jesus trata a morte como um sono. A morte dos fiéis é um sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se Lázaro dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que Jesus falava do repouso do sono. Aí Jesus foi claro com eles agora no versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então Jesus afirmou que a morte é um sono. Uma clara afirmação do próprio Criador da vida, Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Gente, se existe tantos textos assim, por que que nós vemos tantas coisas que passam na TV, você ouve às vezes no rádio, na internet, você que gosta de YouTube, ou de TikTok, coisa desse tipo, você vê declaração de pessoas importantes, né, do futebol, são atletas dos esportes, né? Você vê personagens, pessoas importantes, ator e atrizes de Hollywood e desses canais de televisão aí que nós acompanhamos no nosso dia a dia. Algumas pessoas chegam a afirmar, né? Fulano morreu, está lá em cima olhando por nós. Outros dizem, não, ele era tão bom, hoje ele virou uma estrela. Outros vão dizer, não, daqui a pouco ele volta em outra vida. Eu não enxergo isso na Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de sono, de inconsciência, de impossibilidade de contato entre os vivos e os mortos. Incrível isso. E por que que é impossível esse contato entre vivos e mortos? Porque quem morreu não tem emoções, sentimentos, memória, não tem nada. Ele simplesmente houve uma separação entre a matéria e o fôlego, que no livro de Eclesiastes nós vimos, é chamado de espírito. Queridos, não é difícil entender isso. Porém, as pessoas estão no dia a dia criando uma confusão por conta disso. Olha como a Bíblia é clara. Olha como essa sequência de textos nos levaram a essa compreensão. O livro de Salmos 104, versículo 29, repito, é muito claro com relação a isso. O próprio Jesus foi claríssimo com relação a isso. Bom, e esses mortos vão dormir até quando? Eu já antecipei, mas eu quero ler o que o próprio Jesus diz no livro de João, no capítulo 5, versículo 28. Ele diz assim, ó: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Palavras de Jesus. Se as pessoas estão vivas em algum lugar, para que elas vão ressuscitar? E para que Jesus disse isso? Então perceba que não faz sentido crer diferente disso que você está ouvindo hoje. É justamente acreditar naquilo que a Bíblia não diz. Pior, que Jesus também não disse. Então Jesus, ele é o autor da Bíblia, o Espírito Santo ele foi quem inspirou todos os profetas a escrever a Bíblia, e nós temos Cristo dizendo exatamente isso. Mesmo assim, algumas pessoas têm, ao longo do tempo, dos anos, da sua existência, acreditado em outras coisas que são extra-bíblicas. E nós não podemos correr o risco de sair hoje daqui sem compreender a verdade sobre a morte e, principalmente, entender que os nossos mortos estão descansando num sono inconsciente. Bom, e afinal, qual será
Ou quando será que vai acontecer esse despertar desse sono? No livro de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreve aos Coríntios, né? Primeira carta, capítulo 15, Paulo vai descrever para nós o que vai acontecer. Ele fala assim, olha, presta atenção, hein? Eu vou ler do versículo 51 a 53. Basicamente, esse já é o nosso último texto. Logo depois nós vamos fazer aqui uma revisão e em seguida nós vamos para o nosso bate-papo. Diz assim, ó, e eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo acreditava na vinda de Cristo nos seus dias. Por isso que ele diz, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passaremos pela morte. Eu acredito que Jesus vai voltar enquanto eu estou vivo. E eu sei que você também deve acreditar nisso. Mas pode acontecer de Jesus não voltar enquanto nós estamos vivos. Então, nós dormiremos. E Paulo diz no versículo 52, no momento, no abrir e piscar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Era assim que Paulo acreditava, que a pessoa, quando morre, ela é depositada numa sepultura e lá fica o seu corpo, que será desfeito, vai transformar em pó, a depender do tempo, vai deixar de existir, tudo será completamente desfeito. O fôlego que essa pessoa, que foi Deus que deu, volta para Deus, e nesse momento a sua memória entra em completo esquecimento, porque ela está num sono inconsciente, que é o sono da morte. Até quando isso vai durar? Até o momento em que Jesus aparecer nas nuvens dos céus, e aqueles que morreram com Cristo ouvirão a sua voz e ressuscitarão com corpos completamente transformados, com uma vida, um corpo glorificado. E os vivos serão transformados. E aí forma um grupo só, em direção ao céu, para morar eternamente com Cristo. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Então, se nós entendermos assim, nós vamos perceber que não há alma imortal. Aqueles que acreditam na imortalidade da alma estão acreditando diferente do que está escrito na palavra de Deus. A solução para a morte é a ressurreição, e ela ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Os mortos estão inconscientes, não sabem de nada. A Bíblia deixa claro que nós não podemos falar com esses que aparecem dizendo que são pessoas que morreram. Mais à frente nós vamos estudar sobre isso, quando nós estivermos estudando sobre as artimanhas do inimigo, ok? Bom, que os mortos dormem no pó e aguardam a vinda de Cristo. E que o homem foi formado do pó com fôlego, que nós chamamos de espírito, ou seja, Jesus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida e Adão, ele passou a ser alma vivente. E esse é o tema de hoje. E eu espero que você tenha prestado atenção, que você tenha feito apontamentos, porque agora nós vamos fazer uma oração e logo depois nós vamos abrir para a nossa conversa e as perguntas e respostas, todas baseadas, a resposta baseada na palavra de Deus, na Bíblia, ok? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos agora. Madrugada para mim, noite para meus amigos que estão no Brasil, esses alunos que aqui estão, que eles sejam direcionados à tua palavra. Que assim como os bereanos, eles não acreditem no que eu estou falando, mas que ele busque entender exatamente como está na Bíblia. O que nós falamos está na Bíblia, mas que eles busquem a Bíblia para solidificar o conhecimento que foi exposto nessa madrugada para mim, tarde ou noite para aqueles que estão acompanhando e para os outros que vão acompanhar em outro momento aí pelo YouTube, pelos nossos canais, que eles também tenham essa mesma, permita que o Espírito Santo trabalhe nos seus corações
para que tenham essa mesma disposição de buscar a tua palavra. Obrigado por tudo. Obrigado por tuas bênçãos, por tua graça, por tua misericórdia. Nos ajude a ser fiéis àquilo que nós estamos aprendendo e a viver de acordo com o que o Senhor deseja, que está escrito na tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá?